só narrar uma pequena, como introdução, uma pequena justificação, digamos, de como às vezes estas coisas acontecem. Há tempos atrás fui com a minha mulher e com os amigos, a Rosa e o Renato, a Carviçais, onde encontrei um poeta um pouco mais velho do que eu, Fernando Fitas, que não conhecia, mas que tinha antologiado. Eu sou autor de algumas antologias e ele estava-me muito grato porque eu fiz uma antologia para comemorar os 30 anos do 25 de Abril, coisa que vai ser comemorada brevemente depois da manhã, depois da manhã, e em Carviçais ele fez questão de vir ter comigo e se apresentar, enfim. E eu disse-lhe, gostei muito, pronto, ainda bem que nos conversamos. Estas coisas têm a fluidez que têm, e algum tempo atrás recebi da Sara Castelar Lorca uma comunicação dizendo-me que alguém me tinha sugerido como o possível candidato a realizar uma apresentação literária de uma antologia que está aqui, que eu ignorava totalmente tudo enfim, este invólucro, tudo isto que aqui está, e logicamente, e aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu não sou capaz de, senão, de estar disponível para fazer acontecer coisas. Disse que sim, disse mais do que isso, disse, eu até acho que podíamos pensar em traduzir essa antologia, e logicamente fiquei dependente de uma simples frase que às vezes se diz, mas que podem normalmente não têm consequências. No meu caso muito concreto, as minhas afirmações têm sempre consequências. Sou um maldoso por tradição. Por isso, fiquei apreensivo a pensar como é que havia de fazer esta coisa. É óbvio que eu tenho um passado ligado às traduções, durante 15, 17 ou 20 anos. Eu dirigi durante esse tempo em Mateus, com Pedro Tamen, Nuno Júdice e o Gito Gonçalves, as traduções simultâneas em Mateus, na qual nós acolhíamos autores vivos, com os quais participávamos, às vezes com tradutores profissionais, porque há línguas impossíveis de traduzir, nomeadamente o romeno, o búlgaro e o húngaro, e nomeadamente também o finlandês e o turco. Pelo menos são línguas que nós normalmente não conseguimos traduzir. Como é óbvio, todas as outras são mundanas, digamos assim, o inglês, o castelhano, o francês, e os árabes também. Traduzimos Adonis, só para nos divertirmos um pouco com essa coisa, que é um poeta que ninguém imagina, mas já esteve em Portugal e foi traduzido por nós. E daí eu, ficando com essa, enfim, com essa minha tradição de perceber o que é isto de traduzir, fiquei um pouco sediado, digamos assim, à procura de um parceiro que pudesse comigo emparceirar de modo a que isso se tornasse mais ágil. Lembrei-me da Teresa Tudela, fiz-lhe a convocatória, o convite, pensando que gostaria muito que alguém, não sei o quê. Ela disse que sim, eu fiquei todo satisfeito, mandei-lhe um ficheiro e, passado uns tempos, ela diz-me que já tinha a tradução praticamente toda feita. E eu disse, bem, isto é excelente, como é óbvio. Ela vive nos Estados Unidos, eu julguei que ela estaria talvez um pouco ausente do país, e surpresa minha, ela diz, não, eu estou em Portugal e tal, estou no Porto, e isto, ficamos nas condições ideais para fazermos aquilo a que eu me habituei, e que ela também participou 2 ou 3 vezes, já não me lembro quantas, nessas traduções simultâneas, que era fazer o trabalho final de compaginar perante os textos, o texto na origem, neste caso concreto o castelhano, e o texto da língua de recepção, neste caso concreto o português. Esta minha tradição, e em que ela teve alguma experiência, permitiu-nos alguma agilidade e permitiu-nos, acima de tudo, reforçar esta questão de um facto que é, quase que diria, o mais maravilhoso que existe na poesia. Independentemente de lermos ou não lermos a nossa própria língua, há sempre uma tradução
de nós, como leitores, quando lemos um poema. Porquê? Porque, independentemente da língua de origem, ou independentemente da língua de chegada, qualquer poema é sempre qualquer coisa de estrangeiro em nós, na nossa própria língua. E isto tem tudo a ver com a pessoa. De facto, passando um arco sobre este acontecimento, em que, de certa maneira, eu fiquei fascinado com o modelo que encontramos para alcançar o texto definitivo, e corrigindo, na tradução e na literatura não há textos definitivos, por conseguinte, este texto está em trânsito para que, mais cedo ou mais tarde, por proposta da Sara Castelar, se editar este livro traduzido para português, da nossa autoria, como é óbvio, e isto vai merecer, como é lógico, uma dedicação para encontrar aquilo a que impropriamente se chama o rigor da tradução. Isso não existe. O que existe é a tradição da traição, de modo que, de facto, o poema, o ritmo, a modulação, o timbre, seja o que aconteça no poema de origem, chega à língua de chegada de tal modo que o autor, se escutasse alguém a ler o seu próprio texto, não distinguisse a sonoridade das palavras, mas encontrasse no rigor desse entoar, desse linguajar, que qualquer um de nós aporta num texto, se encontrasse. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, deve ter sido aquilo que motivou, certamente, o propósito da Sara de propor a 28 escritores de língua castelhana que encontrassem uma sintonia, uma linha de continuidade que vem, presumo eu, de serem leitores, nem que seja por uma vez, de um texto de Pessoa. Ou seja, alguém, e neste caso concreto, 28 escritores, 28 poetas, que tenham sido alavancados, empurrados para escrever a partir dos textos de Pessoa, teriam, do meu ponto de vista, criado, e ela fez muito bem, criado uma nova ficção, que é a ficção destes 28 autores serem potencialmente, também eles, continuadores, outros continuadores, dos heterónimos do próprio Pessoa. Ou seja, Alberto Caeiros somos todos. Ou seja, Fernandes Pessoas e Bernardo Soares seremos uns tantos também. E aquilo que aconteceu com este livro é que, de facto, com esta antologia, é que, de facto, eu acredito que cada um destes autores tenha sofrido o acontecimento, umas vezes por repetição, porque eles também são muitas vezes alter egos e heterónimos deles próprios, e outras vezes terem ficcionado a alteralidade e a heteronomia de um outro que é o Pessoa. Ou, neste caso concreto, dos heterónimos do próprio Pessoa. Ou seja, já não há só 50 e tal, 56 heterónimos de Pessoa, se calhar há 56 mais 28. Isso é fantástico. Para além de que, durante a tradução, houve mais 2. E isto permite-nos pensar que, enquanto houver arcas e enquanto houver a hipótese de cada um de nós ler a Pessoa, cada um de nós será sempre um heterónimo do próprio Pessoa e dos sucedâneos heteronímicos do próprio Pessoa. Deixem-me só dizer mais alguma coisa sobre isto. Eu creio que aquele excesso que hoje envolve a Pessoa pode se tornar também ele próprio o Pessoa ridículo. Ou seja, não há autores inextinguíveis. Primeiro de tudo, porque nós, como leitores, nos extinguimos. Ou seja, nós às vezes não suportamos mais ler os nossos autores de cabeceira ou os nossos autores de prazer. Primeiro, porque eles nos cansam. Segundo, porque nós não somos os atletas, nem vamos todos os dias ao ginásio a cagoiçar com as condições para suportar as mesmas metonímias, as mesmas imagens, as mesmas metáforas daquelas que, de facto, levaram esses autores a escreverem o que escreveram. Por outro lado, a tradução é uma maneira habilidosa, ágil, com que cada um dos tradutores, seja ele quem for, pode ultrapassar estas barreiras. Ou seja,
perante um dado texto que continua a tradição da língua ou das línguas, e não se esqueçam que quando nós olhamos um texto, a única coisa que vemos é o desenho das palavras, e logicamente o que captamos, para além do desenho, é a sonoridade intrínseca a qual estamos habituados a ler, e neste caso concreto, eu e a Teresa, cada um no seu lugar à distância, lendo os próprios textos, logicamente fomos construindo o tal castelo que o Pessoa dizia que se havia de aproveitar pedras para construir o seu próprio castelo. E nós edificamos, cada um de nós, eu um pouco mentalmente, porque eu li o texto em castelhano muitas vezes, à procura de encontrar aquilo que sempre fiz quando das traduções simultâneas com os diversos autores, fossem eles de que língua fossem, que era concretamente encontrar uma modulação sonora que aproximasse o ritmo textual, lírico, sonoro do texto original, naquele que é chegado numa língua segunda, que é concretamente o português. É facto, como há pouco dizíamos ao almoço, vocês diziam que o português tem essa facilidade. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês são uns mentirosos excelentes e nós perdoamos essas coisas. Enfim, na realidade, vocês são uns ignorantes também. Porque, primeiro, não conhecem o português e não imaginam sequer a dificuldade que é pegar numa língua cheia de R's e cheio de P's e cedilhados e L's e não sei quantos, tentar encontrar qualquer coisa que continue a música que está por trás dessa modulação sonora, que é o paradigma primário e primeiro da própria poesia. A poesia sempre foi escrita para ser escutada. Por isso, eu li 6 ou 7 vezes o livro, a Teresa fez a tradução linear, mão a mão, palavra a palavra, texto a texto, e quando nos encontramos foi muito fácil para mim fazer uma coisa que estou, enfim, me habituei, mas desta vez foi ao contrário. Desta vez foi a Teresa a ler o texto em português e eu a ver o texto em castelhano e a tentar encontrar esta tal sonoridade que tornava tudo isto muito fluido. E devo dizer que disto tudo, como há pouco também dizíamos, sobraram 2 textos, 2 poemas, que temos muita dificuldade em traduzir, porque o autor usa um castelhano ameríndio, quase surrealizante, porque não é surrealizante, porque tem a ver com a própria maneira como as pessoas dialogam na Colômbia, no Peru, no Uruguai, e isso deixou-nos em suspenso. Pronto, a tradução para nós está absolutamente solucionada. Ou seja, traímos efetivamente a questão e assumimos efetivamente que todas as traduções são em absoluto traições. Por isso, e para concluir, deixem-me que lhes diga o seguinte: a edição que nos chega à mão é uma edição belíssima, tem um ótimo toque na mão, é uma edição feita para prazer do leitor. As ilustrações são fantásticas. A grande maioria, quase a totalidade dos textos tem um nível literário bastante elevado, ou seja, eles, e eu agora digo-vos a vocês, eles esforçaram-se muito e conseguiram continuar a tradição de Pessoa, com textos brilhantes, que nos deram a nós muito prazer em traduzir, porque de facto é importante que aqueles que tenham este esforço de traduzir algo que vem de uma língua estrangeira tenham também o prazer de serem eles próprios escritores na sua própria língua. E de facto, a língua de chegada, o português, e nós estamos convictos que de facto passamos a fasquia da qualidade, porque na realidade os textos também têm muita qualidade. E deixem-me também, para concluir, que há uma coincidência enorme. Dos grandes textos do livro, 2 dos autores estão presentes. Isto não é um favor que se faz. Eu sou bruto a dizer as coisas, um bocado brutal. 2 dos autores dos textos estão também presentes. O que nos vai dar algum gozo, porque nós vamos fazer concretamente uma continuação da sessão. Eles vão ler, como é tradição também destas coisas, eles vão ler os seus próprios textos e nós vamos ler as nossas traduções
para vermos até que ponto elas de facto continuam a sonoridade que a poesia tem sempre que é lida em voz alta. Por outro lado, agradecer à Manuela a disponibilidade e as palavras amáveis e carinhosas com que nos acolhe. Eu sei que ela é justa com as pessoas. É verdade. Eu gosto muito da Manuela, gosto muito do João, do que fazem, enfim, e na realidade fazem algo de fantástico e radicalmente obtuso na cidade, porque projetaram-se para este lado da cidade, onde eu, enfim, por motivos familiares, concretamente ligados à atividade empresarial e familiar da minha mulher, há uma sediação, há uma história ancestral da família da minha mulher em Campanhã, e eu sou um aficionado, sempre fui deste lado de Campanhã, e vou continuar a ser, obviamente. E por outro, para agradecer outra vez à Manuela e ao João, o modo como têm desenvolvido tudo isto, que sem eles, eu acredito que Campanhã estaria um pouco menos agudo do que é hoje, enfim, a importância para a cidade. Por outro lado, agradecer à Sara e agradecer à Teresa o modo também como souberam acolher estas minhas loucuras e estas minhas maluqueiras perante pessoas que eu ignoro a existência e ter dito que iria fazer um determinado trabalho e, de facto, o trabalho está feito e eu agora só tenho que dizer que espero da parte deles o compromisso, de facto, real, de que percebam a dimensão deste trabalho e a importância que ele tem, não só para a edição da Carima Editora, mas também para o trabalho de cada um destes poetas, que é importante que seja transmudado para uma língua como a nossa, que chega a não sei quantas partes do mundo, mais ou menos perto de 240 milhões de leitores, ou pelo menos de falantes, mesmo os surdos e os mudos, que também conseguem ler em braille, e que na realidade Pessoa, por mais que não seja, continua uma coisa que é fundamental. Continua a ser lido e vocês contribuíram para que nós, cada um de nós, também possa, mais cedo ou mais tarde, também ser lido. E essa é a função da literatura. Obrigado. Eu tenho muito pouco para dizer e quero ocupar muito pouco espaço. Quero agradecer, com certeza, antes de mais nada, o desafio que me foi lançado pelo Jorge, com quem eu trabalho nesta área da poesia e do diálogo poético há muitos anos, nomeadamente na tradução, e também na confiança da editora e dos autores nos terem confiado os seus textos. Isto foi, antes de mais nada, um trabalho de humildade, porque de facto foi um papel de gerir duas fontes riquíssimas. Uma, evidentemente, os textos de origem, a fonte, Fernando Pessoa, com todos os seus heterónimos e uma fonte inesgotável, e por outro lado, toda a reverberação que vinha do lado espanhol e da interação de espanhóis com Fernando Pessoa. E este foi um papel muito curioso. Eu escrevo em duas línguas, escrevo em português e escrevo em inglês, porque sou bilingue, e isto para mim foi uma circunstância muito, muito curiosa. Antes de mais nada, o repto que me foi lançado era assim um bocadinho impensável, porque isto dava menos de uma semana para traduzir o livro. E eu comecei por olhar para o livro e a primeiríssima coisa que me conquistou, tenho que confessar, foi a parte visual. Foram os desenhos, foi a parte visual, que é belíssima, como vão ter a oportunidade de ver, com certeza, se ainda não viram, vão ter a oportunidade de ver. E depois fui mergulhando nos textos e mergulhando no mergulho dos autores espanhóis, no nosso Pessoa. E, de facto, isso foi um trabalho muitíssimo interessante, muitíssimo rico. E eu não terei mais nada a dizer aqui, senão, se calhar, se me permitirem deixar o meu testemunho muito pessoal.
Porque esta história do gênio é exatamente nas suas consequências e nas suas ondas, nas suas reverberações, que se vai verificando, que se vai manifestando, que se vai verificando. E quando a pessoa, para além de todos os seus heterónimos, vai conquistando muitíssimas outras vozes, e eu, como digo, humildemente no meio, tentando mediar e traduzir, transladar umas línguas e umas sonoridades de uma forma para outra, porque isto são formas, a forma portuguesa, a forma castelhana. Quando o trabalho acabou e o ficheiro foi mandado, etc., eu caí assim numa espécie de um pequeno vazio e iria agora, se me permitirem, dar-lhes testemunho do que ficou em mim e que se calhar é também uma nova prova de que todo este diálogo, toda esta heteronímia, todo este ondejar e reverberar de ideias e símbolos, de linguagem e sons, etc., etc., é inacabável. E então o que me ficou nesse dia foi o seguinte: enunciado na primeira pessoa do plural, gentilmente e sem alarido. Abro pela enésima vez mais a janela sobre pessoa. O lugar de infindos rizomas, de infinito sentido, desarmando um universo bionívoco de esquadrias craniocêntricas. O uno transbordando pluralíssimos oitos, musculados em aguda ausência. Do prazer, sobra-me sempre um sorriso agasalho, maternal e instinto. Quisera abarcá-lo a todos, como também o mundo, de amibas a estrelas. Fico-me por uma ponta de orgulho, humilíssimo orgulho, translúcido por essa língua que somos. E é essa língua que somos que vamos agora ter o prazer de ouvir, acho eu. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo estoy abrumadísima por esta acogida, Bueno, os pido disculpas porque yo no hablo portugués. Espero que me entendáis en castellano. Y quisiera de verdad dar las gracias porque es muy hermoso la implicación de Jorge, de Teresa, la implicación de la sala, Manuela, que ha facilitado que podamos estar aquí hoy, que podamos compartir con vosotros este trabajo tan impresionante. Impresionante por muchas razones. Primero porque hacer un homenaje a Pessoa ya es impresionante en sí mismo, porque la figura de Pessoa, acercarse a él es algo que condiciona no solamente para la gente que escribe, sino para cualquier persona que realmente esté interesada en la literatura o en la vida misma, en la filosofía, en muchos ámbitos. Y por otra parte, el trabajo tan grande que han hecho tanto los 28 poetas que han aportado sus textos a cada cita de Fernando Pessoa, el trabajo de Jorge, el trabajo de Teresa, de traducción, que ha sido en un tiempo récord y además absolutamente abrumador e impresionante. Por otra parte, también el trabajo de Ricardo Ranz, que ha sido el detonante de que este libro tenga lugar. Él empieza a estudiar la figura de Pessoa hace muchos años. Ricardo Ranz es un dibujante y pintor leonés, berciano, de Ponferrada, afincado en Madrid,
que lleva muchísimos años estudiando la figura de Fernando Pessoa y pintándolo, dibujándolo, tanto con lápiz, con rotulador, con todas las técnicas pictóricas, lo ha dibujado, porque bueno, es su figura más recurrente. Entonces surge la idea de hacer este libro, aunando de alguna forma esos dibujos que él hace de Fernando Pessoa con su visión poética, que ya no son ilustraciones, son dibujos poéticos, y aunarlos de alguna manera con los textos de poetas actuales en lengua castellana. El hecho de que después se haya traducido al portugués, a la lengua de Pessoa, pues ya es un extra y una maravilla que a nosotros pues nos honra y nos parece pues absolutamente impresionante. De esa idea, aunar la obra de Ricardo Ranz con la poesía en lengua castellana actual, surge la idea de este libro de Pessoa. Y al final ha sido algo que ha ido muchísimo más allá, porque han formado parte en él. El prólogo es de uno de los especialistas en Pessoa más destacados en España, que es Manuel Moya, y tiene unas palabras preliminares también en el libro de Antonio Gamoneda, que es premio Cervantes, Antonio Colina, Juan Carlos Mestre, que son premios nacionales españoles de poesía, y Santos Domínguez. Entonces la implicación ha sido a un nivel pues, maravilloso en lo que es el mundo poético actual en lengua castellana. A mí me gustaría mencionar a todos los autores que están presentes en el libro, y en especial pues, a los heterónimos que nos acompañan hoy, que es Chema Lagarón, poeta berciano, y Vera Icón, poeta gallega. Los dos son españoles y forman parte de este libro. Han colaborado con 2 textos a una cita de Fernando Pessoa, y ahora en la lectura pues serán los encargados de leer sus poemas, y también los poemas de otros que no han podido acompañarnos hoy, pero que de alguna forma también están aquí presentes. Voy a leer los nombres y después voy a leer un pequeño texto, y vamos a poner un vídeo para que podáis ver, ponerles cara y nombre a todos los poetas que intervienen en el libro. Los poetas que intervienen son Iván Onia Valero, Rosario Troncoso, Laura Giordani, Javier Sánchez Menéndez, Luis Miguel Rabanal, María Luisa Mora Alameda, Icíar Mínguez Arnaiz, Giovanni Collazo, Antonio José Mia Aldea, Laura Casillelles, Ventura Camacho, Francisco Caro, Alicia Martínez, Mar Venegas, Daniela Camacho, Carla Vadillo, Marta Asunción Alonso, Antonio Medinilla, Lola Almeida, Giovanni Manso, Tulia Guisado, Chema Lagarón, José María Gómez Valero, Ana Gorría, Isabel de Rueda, Vera Eicón, Paloma Corrales y David Eloy Rodríguez. Voy a leer un pequeño texto poético que he escrito en homenaje a los poetas participantes, un poco en agradecimiento a su trabajo y a la dedicación que han puesto en este libro. Quizás este libro es una ciudad, quizás es Lisboa, o quizás es el viento que cruza la memoria para devolverla intacta. Quizás el poeta que olvidó su sombrero y su sombra en el tranvía 28. Quizás este libro es la mano que esconde un secreto pequeño y deseoso de mirar las aguas del Tajo. Quizás es Laura, o David, o Vera, o Icíar, y viene entre la risa y el viento que mueve las cortinas de una casa cualquiera de la Rúa Coelho da Rocha. O quizás es Marta, o Luis, o Miguel, o Lola, o Alicia, o Javier, cayendo sobre la tarde amarilla, perezosamente, o entre los pájaros que no sabemos dónde van a morir. O quizás es Antonio, o Juan Carlos, o Santos, que escuchan la madrugada como se escucha un corazón con la vida entregada. O quizás es Chema, o Manuel, o Mar, o Giovanni, o María Luisa, o Iván, que ajustan el engranaje del silencio para que los versos encuentren su lugar en el mundo. Quizás este libro es Tulia, y Ana, y Carla, y Daniela, que recogen las señales del miedo y las guardan en sus cajas de música para los días que llueve en Lisboa. O quizás es Ventura,
que baila conmigo en sueños y no se acuerda de besarme, o Paco e Isabel, que vienen de muy lejos después de haber llorado. Quizás este libro es una ciudad, un hombre, una mujer, sus 28 almas, sus 28 duelos, sus 28 dudas. Quizás este libro es una ciudad, o quizás el poeta, o yo, o Ricardo, o cada heterónimo que espera su tranvía. Muchas gracias. Obrigada. Antes de passarmos às leituras, deixem só um segundo. É um segundo que eu considero importante nesta antologia. É absolutamente raro. Diria quase que é quase impossível que alguém escreva qualquer coisa que seja desintonizante com a temperatura destas coisas. Eu conheço António Gamoneda, conheci-o no ano 2001, esteve durante não sei quantas horas sentado ao meu lado, na Porto 2001, no lançamento de uma obra chamada, como é que se chama? A Rosa do Mundo. A Rosa do Mundo. Chegou acompanhado pelo Júdice e pela Manuela Júdice e pela mulher, e o António Gamoneda é uma pessoa com uma saúde complexa, um fumador absolutamente invertebrado, uma coisa absolutamente, aquela coisa não sei como é que é, e passou todo o tempo a dizer-me, diz aí a ela que eu vou à casa de banho. Claro, passado algum tempo ela dizia, onde é que ele está? E eu dizia, eu vou lá fora ver onde é que ele está. Como é óbvio, ele estava sentado numa sanita a fumar cigarros uns atrás dos outros. Então saíamos, eu vinha ter com ele, chegava e disse, António, vamos lá fora, então sacudíamos a roupa. Ele sacudia a roupa e tal, arejava-se um bocadinho, para que não regressasse com um nauseabundo cheiro a tabaco. O António Gamoneda é, com Juan Hellman, e com Walt Whitman, e com Timo Alapa, e com poucos mais, um dos meus autores. O Gamoneda faz uma coisa raríssima e só é possível de alguém que tem uma grandeza humana. Eu não estou a falar do lado literário, estou a falar do lado humano, que é escrever um texto nesta antologia dizendo que não gosta de Fernando Pessoa. E brilhante é, e eu tenho que agradecer à Sara, que tenha sabido acolher um texto de alguém que diz que não gosta de Fernando Pessoa, só gosta do livro de Desassossego. E isto é, deixem que lhes diga, um sublinhado que deve ser reportado como algo que classifica uma edição belíssima e que, de facto, vos incentivo a comprar, porque é uma maneira que cada um de nós tem de prolongar não só a nossa própria existência, mas também a nossa própria existência interior, aquela existência que, de facto, a poesia transporta consigo para nos levar para qualquer lado improvável, nem que seja ao encontro de cada um de nós, na sua própria, única e exclusiva cabeça. E agora passava a palavra aos meninos e às meninas que vieram. Eu me esqueci. Temos que nos baixar? Não, sim. 20 são 5 minutos, não é? 6 minutos. Boa tarde, obrigada pola vosa presencia. Obrigada sobre todo a Sara Castelar e a Ricardo Ranz por facerme partícipe desta idea un pouco tola, un pouco ambiciosa, como lle decía antes, ambiciosa por tratarse de Pessoa,
penso que a ambición en poesía non é nada malo, porque a ambición en poesía ten que ver coa paixón. Entón, sin máis, eso, obrigada a todas as persoas que estades aquí, e vou comezar a lectura dos poemas nos que estou los que escribí para este libro. Esa luz que palpa de lo romo a la arista, ahuecando, que vertebra y separa mandíbulas, descubriendo el colmillo, fiero o sonriente. Del ímpetu no salimos indemnes, ni tú ni yo, ni tampoco esa luz que en riesgo del oblicuo se desloma y se hace astillas, donde ojo es ardor. Essa luz que palpa do rombo a aresta esvaziando, que vertebra e separa, que vertebra e separa mandíbulas, descobrindo o canino, feroz ou sorridente, do ímpeto não saímos indemnes, nem tu, nem eu. Nem tampouco essa luz que em risco do oblíquo se exaura e se torna estilhaços, onde o olho é ardor. Un mar saliéndose de mí. Ser es desborde, un corazón de olas agitándose. Al gesto que las compone le sigue el que las desarma, golpeando contra un yunque para demostrar que no existe el cielo salvo el vuelo, esa grieta a la que llamar latido. Um mar saindo de mim. Ser é transbordar. Um coração de ondas que se agitam ao gesto que as compõe. Segue-o, ele, que as desarma, golpeando contra uma bigorna para demonstrar que não existe céu. Salvo o voo, essa greta a que chamar latejo. Boas tardes. Eu falo portuñol. Un poquinho resfriado, só a desculpar. Eu tamén quero agradecer a Manuela, Jorge e Teresa por o traballo feito. El mar es esa membrana de vidrio de hospital, opaca para los ojos, nítida para la intuición. La vida no deja testigos. Remar contra el cristal, esperar que no cunda el pánico en la biología de los cuerpos y borren su sonrisa osmótica. La dulzura de los párpados que se despiden. Tras el vidrio no hay teorema, solo marejadas de dolor. Valiente la duda porque tiene la indecisión certera. La utilidad de la vida no se deja comprender. Es corazón sin beso, caminar de ave, sobriedad en la cura de beber. Así paseé por Lisboa, entre el arte de un tiempo que no envejece. 151. O mar é essa membrana de vidro de hospital, opaca para os olhos, nítida para a intuição. A vida não deixa testemunhos, remar contra o cristal, esperar que não se espalhe o pânico na biologia dos corpos e apague o seu sorriso osmótico. A doçura das pálpebras que se despedem por... Desculpem. Não é página. Fugiu o poema. Não é página. Fugiu o poema, fugiu. 151. Começa do princípio, que senão é uma horribilíssima traição. La cita de Teresa, la cita de Teresa anterior. Como a vida. La cita. Não há tema. Aqui só tem os poemas. Vale.
¿Quieres que lea la cita? Sí, ¿por qué no? A citação. A citação. Calma, deixa eu lá. É que eu pensei que nós íamos ter uma versão impressa da... E estamos a contar com estes Estamos a cortes fazer o eletrónicos que muitas Como? vezes nos Ah, distraem não. violentamente. 151. 151. No, ella lo tiene aquí, ella lo tiene. Eu tenho, mas é só o Directamente. poema. No pasa nada. No, anterior, mira, anterior. Giovanni Monsi, Pablo Picasso, por delante. Sí, está bien, así es. Cita? Ah, la cita ¿Poema? anterior será. Este. O poema? Es el poema, sí. É o poema. Começo novamente. Sí, sí, sí. O mar é essa membrana de vidro de hospital, opaca para os olhos, nítida para a intuição. A vida não deixa testemunhos. Remar contra o cristal. Esperar que não se espalhe o pânico na biologia dos corpos e apague o seu sorriso osmótico. A doçura das pálpebras que se despedem. Por trás do vidro não há teorema, apenas marejadas de dor. Valente a dúvida, porque tem a indecisão certa. A utilidade da vida não se deixa entender. É coração sem beijo, caminhar de ave, sobriedade na cura de beber. Assim passeei por Lisboa, entre a arte de um tempo que não envelhece. O segundo poema, No, él todavía. 152. Los números nos quitan el sueño. La enfermedad no es medir la estatura de la fiebre, sino la conciencia de la debilidad. Blandir la espada para cercenar el filo. Y si los cortes madurasen solos, y si la entalla fuese solo el espejo que une la similitud a la sangre, nada tiene sentido cuando observas la vida contra la pared. Hay que mirar al cañón del fusil y querer la bala en su espacio de intimidad. La muerte nos llega en la parálisis, no en la excitación del fuego. No hay herida en el corte. La vida envanece cuando exhala el corazón de su luz. Os números levam-nos o sonho. A doença não é medir a altura da febre, mas a consciência da debilidade. Brandir a espada para cortar o fio. E se os cortes amadurecem sozinhos? E se a incisão fosse apenas o espelho que une a similitude ao sangue? Não faz sentido quando observas a vida contra a parede. Há que olhar o cano do fuzil e querer a bala no seu espaço de intimidade. A morte chega-nos em paralisia, não na excitação do fogo. Não há ferida no corte. A vida envaidece quando exala o coração da luz. Fantástico. Yo voy a leer un poema de una poeta de Barcelona que se llama Tulia Guisado. La cita de Fernando Pessoa es la siguiente. La única forma de tener sensaciones nuevas es edificar un alma nueva. Esfuerzo inútil el tuyo si quieres sentir cosas sin sentir de otra manera. Y sentir de otra manera sin cambiar de alma. Porque las cosas son como las sentimos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que crees saberlo y no lo sabes? Y el único modo de que haya cosas nuevas, de sentir cosas nuevas, es que nuestra forma de sentirlas sea nueva. Cambia de alma. ¿Cómo? Descúbrelo. Fernando Pessoa. No hay cambio. 143. No hay cambio. Hay transparencia. Nos queda la piel, esa verdad del tacto y la sutil caricia. Qué frío hace en el lugar donde el lenguaje crece y construye lo real para que el tiempo lo destruya. Si digo pie, podré andar y luego
habrá un tropiezo, la vergüenza digna de la caída. Si digo viento, lo hará, y si digo alma, la tendré. Es aquí, en la piel, donde empieza lo infinito. Lo cierto persigue una sombra que te persigue a ti que persigue todo cuanto desaparece. Eres el animal que ablanda la noche y la hace buena y transparente. En el bosque, en el camino de luz, donde surge el desconcierto, el asombro, trazamos el mapa de la huida, sin saber que no es difícil encontrarse, sino perderse, olvidar el nombre, no ser nunca más aquello que recuerda. No puedo detener el cambio, la velocidad del eclipse al que asisto dentro del cuerpo en el que vivo. Hay un signo de fuego que delata una señal del infinito ardiendo. Pero yo no puedo arder, me falta oxígeno, se va a quemar el bosque. Y esta soledad, este animal del metal a punto de fundirse, ¿soy yo o eres tú unidos por una misma forma de temblar? ¿Quién habrá cuando ya no existas? Es digno callar y gritar para el tropiezo, para el pie. En mitad de esos dos verbos está el caos, el ser humano aprendiendo mientras cae a no morir. Decir ser humano como si yo fuera una rana o un delfín o un estafilococo, como si yo estuviera fuera, como si no tuviera alma. Alma. Decir alma y quizá tenerla. Alma. Apenas existes. Eres solo un abandono o un olvido. Alma. La misma de la que suponemos carece este cadáver. No hay cambio, hay transparencia. Aprende a mirar aquello que antes no viste. Mirar con la primera mirada de la muerte, con la inocencia de la piel recién nacida. Yo también regreso muda de aquello que nos hace ciegos, invisibles, muertos, transparentes. Y si digo alma, la tendré. Não há mudança, há transparência. Resta-nos a pele, essa verdade do tato e a carícia subtil. Que fio faz no lugar onde a linguagem cresce e constrói o real, para que o tempo o destrua? Se digo pé, poderei andar, e logo haverá um tropeço, a vergonha digna da queda. Se digo vento, haverá. E se digo alma, que-la-ei? É aqui, na pele, onde começa o infinito. O sangue persegue uma sombra que te persegue a ti, que persegues tudo quanto desaparece. És o animal que suaviza a noite e faz boa e transparente. No bosque, no caminho de luz, de onde surge o desconcerto, o assombro, traçamos o mapa da fugida, sem saber que não é difícil encontrar-se, mas sim perder-se. Perder-se, esquecer o nome, não ser, nunca mais aquele que recordas. Não posso deter a mudança, a velocidade do eclipse a que assisto dentro do corpo em que vivo. Há um sinal de fogo que denuncia um sinal do infinito ardendo. Mas eu não posso arder. Falta-me oxigênio. Vai arder o bosque. E esta solidão e esse silêncio do metal prestes a fundir-se. Sou eu ou és tu, unidos por uma mesma forma de tremer. Quem haverá quando já não existas? É digno calar e gritar para o tropeço, para o pé. No meio destes dois verbos está o caos, o ser humano, aprendendo enquanto cai a não morrer. Dizer ser humano como se eu fosse uma rã, ou um golfinho, ou um estafilococo, como se eu estivesse fora, como se não tivesse alma. Alma. Dizer alma e talvez tê-la. Alma, mal existes.
É só um abandono, um esquecimento. Alma, a mesma de que supomos carecer este cadáver. Não há mudança. Há transparência. Aprender a olhar o que antes não viste. Olhar com o primeiro olhar da morte, com a inocência da pele recém-nascida. Eu também regresso muda daquilo que nos faz cegos, invisíveis, mortos, transparentes. E se digo alma, peleei. Bueno, eu vou a ler uns poemas dunha poeta argentina que vive en Valencia, que se chama Laura Giordani. El tren de cercanías avanza mientras atardece. Los ojos hundidos en la pantalla de los móviles para no ver cómo el mundo arde afuera. Nadie levanta la mirada. Algo hipnótico interpela desde cada aparato. Algo primitivo. En ese esplendor eclipsa el presente. Colapsa el tiempo. Tú sabes de esta náusea luminosa cómo la verdad nos esquiva el rostro. Ay, martirio de las flores. Esa mansedumbre en sus ojos. Nada saben del desdoblamiento del perfume, de su propia caducidad. Tan ofrecidas al viento de agosto que las lacera. Tú sabes de ese misterio que nos duele. Me falta el corazón a veces. Me falta algo en el pecho. O comboio da periferia avança enquanto entardece. Olhos afundados no ecrã dos telemóveis para não ver como o mundo arde lá fora. Ninguém ergue o olhar. Algo hipnótico interpela de cada aparelho. Exterioriza-se nas mãos como uma sucessão de aparições. Algo primitivo, nesse esplendor, ofusca o presente, colapsa o tempo. Tu sabes dessa náusea luminosa, como a verdade nos esquiva o rosto. Ai, o martírio das flores, essa mansidão em meus olhos. Nada sabem sobre o desdobramento do perfume, da sua própria caducidade, tão oferecidas ao vento de agosto que as lacera. Tu sabes desse mistério que nos dói. Falta-me às vezes o coração. Falta-me algo no peito. Pierdo memoria del linaje, su perfume diluido en el cráneo, como incienso que asciende por una bóveda azul. Perfume, ido atrás, al fondo, llevando al perro fiel a desenterrar los huesos en el lugar exacto, junto a las raíces de árboles invertidos por su decisión de encarnar. Perto a memória da linhagem, o seu perfume diluído no crânio como incenso que ascende por uma abóbada azul. Perfume ido atrás para o fundo, levando o cão fiel a desenterrar os ossos, no lugar exato, junto às raízes das árvores invertidas, pela sua decisão de encarnar. Eu voy agora a elegir al poeta sevillano David Eloy Rodríguez, 117. ¿Ya? 117. El otro mundo estaba aquí, fue aquí. Todo estaba en un desorden perfecto, preso como de una ley poderosa, desbordándose en un nuevo equilibrio que se percibía en cada corazón. Éramos dueños del tiempo porque el tiempo nos poseía. Éramos todo porque no éramos nada,
como si fuéramos desde el principio. No temíamos entonces el fin porque no había fin. Sin razón, de pronto, como si se abriera una puerta invisible, todo fue aparición. El paisaje era perfecto para los héroes, resplandecía cada cual, desconocidos, jugando, conociéndose. La verdad, otra verdad, estalló por todas partes, estaba en todas partes. Es parecido al amor cuando somos multitud y osadía. Aquel tiempo poderoso y bueno, enigmático, libre, aquel viaje a otro mundo en este mundo. Tudo em perfeita desordem. O outro mundo estava aqui. Foi aqui. Tudo estava em desordem perfeita, preso como de uma lei poderosa, transbordando num novo equilíbrio que se percebia em cada coração. Éramos donos do tempo, porque o tempo nos possuía. Éramos tudo porque não éramos nada, como se fôssemos desde o princípio. Não temíamos então o fim, porque não havia fim. Sem razão, de repente, como se uma porta invisível se tivesse aberto, tudo foi aparição. A paisagem era perfeita para os heróis. Cada um resplandecia. Desconhecidos jogavam, conhecendo-se. A verdade, uma outra verdade, irrompeu por toda a parte. Estava em toda a parte. É parecido com o amor quando somos multidão e ousadia. Aquele tempo poderoso e bom, enigmático, livre, aquela viagem a outro mundo neste mundo. O segundo poema. ¿Hay alguna vez que no salgamos a ciegas? ¿Por qué son tan tristes las maniobras para aparcar? ¿Cuántos balandros cabrían en un lago que no tuviera fin? ¿Sería interesante jugar para siempre? ¿Qué era esa hora? ¿Cuánto dura nunca? ¿Qué fuego prende la mecha de la obediencia? ¿Qué hace quien no hace nada? ¿Juegan los osos con niños de peluche? ¿Toma la electricidad leche de cobre? ¿Cuál es para los reyes la vida real? ¿Debería el truco contar sus magos? ¿Se gastan los superpoderes? ¿Qué hay en el fondo del fondo? ¿Habrá puentes de un sueño a otro sueño? Carné de manipulador de alimentos. Há alguma vez que não saiamos às cegas? Porque são tão tristes as manobras para estacionar? Quantos barcos caberiam num lago que não tivesse fim? Seria interessante jogar para sempre? O que foi é agora? Quanto dura? Nunca. Que fogo prende a mecha da obediência? O que faz quem não faz nada? Os ossos jogam com meninos de peluche? A eletricidade toma leite de cobre? Qual é, para os reis, a vida real? Deveria o truque contar os seus magos? Os superpoderes gastam-se? O que há no fundo do fundo? Haverá pontes de um sonho para outro sonho? Voy a leer un poema del poeta cordobés Antonio José Mialdea. La cita de Pessoa, página 181. La cita de Pessoa es la siguiente. En cada gota de lluvia, mi errada vida llora en la naturaleza. Hay algo en mi desasosiego, en ese gota a gota, en ese llover y llover
que la tristeza del día se descompone inútilmente sobre la tierra. Durante toda la noche, hora tras hora, el raqueo de la lluvia bajó. Durante toda la noche, conmigo medio despierto, su fría monotonía ha insistido en los cristales. Fernando Pessoa. En cada gota de lluvia encierro cada una de las equivocaciones que yo soy, que me conforman, que me conducen al destiempo que viene tras la noche. En cada gota de lluvia van los pequeños cuchillos afilados que me quiebran, melodías de sangre sin las que me resulta imposible comprender la existencia. Camino hacia la nada encerrado en cada una de las gotas de lluvia. Soy cada día lo que voy dejando de ser cuando llega cada tarde. El yo soy que se construye con el que cada noche ya no soy me resulta incomprensible. No sé absolutamente nada de mí mismo, que se forja fuera del espacio y del tiempo y me tortura saber que ese es el único que soy. Cada gota de lluvia solo transparenta un fragmento ínfimo de lo real que mis ojos no alcanzan a contemplar. Un esfuerzo inútil por asesinar cualquier objeto que me impida la consecución del fin último, la libertad, el mayor de los reduccionismos, la trascendencia encerrada en un microscopio. Lo que tenga que ser será, pero solo como futuro. Lo que tenga que ser no será, pero jamás como futuro, sino como devenir. Los muros son futuro. El devenir son las inevitables heridas que producen los golpes continuados contra el muro, contra todos los muros. Y los muros se suceden uno tras otro. Qué terrible conquista de todos los modos y de todas las emociones. Se vuelve hasta imposible conseguir acabar estas líneas. Qué triste es este día, pero más triste es la noche que en la lluvia sean mis lágrimas, y mis lágrimas lo único que de mí quede despierto, una kenosis irracional sobre la tierra, lo que soy que ya no soy, lo que soy que ya no soy, lo que soy que ya no soy. Así es el ritmo de la lluvia, que golpea en los cristales mientras me vacía todo el tiempo con la misma agonía con la que mueren los más encumbrados armónicos. Qué fría se me está haciendo la tarde, qué fría de invierno, monotonía de lluvia tras los cristales. No sé quién volverá, no sé, a definir la palabra. No sé quién podrá volver del sueño de esta noche que ya no tiene amanecer sino silencio. No sé quién podrá leer las metáforas de este libro inexistente. Solo puedo ya sentir el frío, la carne que se hace verbo ilegible en las gotas de la lluvia. Mis manos se deshacen al rozarla. Todo se difumina delante y detrás de los cristales. Yo mismo, el cristal mismo donde golpean las gotas con su monótona calma, con su monótona calma, con su monótona calma, monótona calma, calma, alma. Em cada gota de chuva encerro cada dos equívocos que eu sou, que me conformam, que me conduzem ao destempo que vem depois das noites. Em cada gota de chuva vão as pequenas facas afiadas que me quebram, melodias de sangue sem as quais me é impossível compreender a existência. Caminho para o nada encerrado em cada uma das gotas de chuva. Sou cada dia o que vou deixando de ser quando chega a tarde. O eu sou, que se constrói, como que cada noite já não sou, torna-se incompreensível. Não sei absolutamente nada de mim mesmo, que se forja fora do espaço e do tempo. E tortura-me saber que esse é o único que sou. Cada gota de chuva só transparece um fragmento ínfimo do real que os meus olhos não conseguem contemplar. Um esforço inútil para assassinar qualquer objeto que me impeça a consecução do fim último, a liberdade, o maior dos reducionismos, a transcendência encerrada num microscópio.
O que tiver de ser, será, mas apenas como futuro. O que tiver de não ser, será, mas jamais como futuro, mas sim como devir. As paredes são o futuro, o devir são as feridas inevitáveis que produzem os golpes contínuos contra a parede, contra as paredes. E as paredes sucedem-se umas atrás das outras. Que terrível conquista de todos os modos e de todas as emoções. Torna-se até impossível conseguir acabar estas linhas. Como é triste este dia, mas mais triste é a noite em que a chuva seja as minhas lágrimas e as minhas lágrimas o único que de mim reste desperta. Uma quinosis irracional sobre a terra. O que sou, que já não sou. O que sou, que já não sou. O que sou, que já não sou. Assim é o ritmo da chuva, que bate nos vidros enquanto me esvazia todo o tempo com a mesma agonia com que morrem as mais elevadas harmónicas. Que fria se me está a fazer a tarde. Que frio de inverno. Monotonia de chuva atrás dos vidros. Não sei quem voltará. Não sei a definir a palavra. Não sei quem poderá voltar do sonho desta noite que já não tem amanhecer senão silêncio. Não sei quem poderá ler as metáforas deste livro inexistente. Já só posso sentir o frio. A carne que se faz verbo elegível nas gotas de chuva. As minhas mãos desfazem-se ao esfregá-las. Tudo se esfuma por frente e por trás dos vidros. Eu sou a liberdade da água, de cada noite infinita, o próprio vidro, onde batem as gotas com sua monótona calma, com a sua monótona calma. A sua monótona calma, monótona calma, calma, alma.